Olá, essa narração foi feita por Gustavo Lourenço, Giancarlo, Lívia Tania e Matheus Capelletti para apresentar a biografia e filosofia de Karl Popper. Biografia. Karl Popper, 1902-1994, foi um filósofo austríaco naturalizado britânico. Conhecido pela elaboração de teorias do liberalismo e da democracia e estudos sobre filosofia social. É conhecido como um dos maiores filósofos do século XX. Escreveu livros como A Lógica da Pesquisa Científica e A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Karl Raimund Popper nasceu na Áustria. Veio de família judaica e obteve grande incentivo aos estudos. Estudou na Universidade de Viena e doutorou-se em filosofia. Com a ascensão do nazismo, emigrou para Nova Zelândia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tornou-se assistente de ensino na London School of the Economics em método científico, e tornou-se professor em 1949. Karl Popper esboçou a teoria, cujo fundamento era a ideia do racionalismo crítico, que em sua essência, era uma crítica ao método indutivo e à ciência. Popper achava que as teorias científicas eram passíveis de erros e críticas, não havendo assim uma teoria da ciência que fosse eterna e imutável. Segundo o pensador, o que deveria ser feito por outros estudiosos era a comprovação da falseabilidade das teorias científicas para a elaboração de outras que poderiam resolver as questões propostas pela ciência. Karl Popper era um simpatizante do comunismo, mas abandonou o Partido Comunista quando percebeu que muitos amigos morreram em defesa da causa marxista. Tornou-se adepto das ideias liberais da escola austríaca, seguindo o exemplo de Ludwig von Mises e F. Hayek. A obra mais famosa do filósofo é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, 1945, onde Popper refletiu que o regime democrático representativo é uma forma de limitar o poder do Estado, e ideologias como o nazismo e comunismo são perigosas para a formação da sociedade aberta e democrática. Filosofia. Embora a filosofia de Popper não se esgote na epistemologia, teoria sobre o conhecimento científico, foi contudo, neste domínio, que se tornou conhecido, nomeadamente devido à noção de falsificabilidade como critério essencial para a caracterização das teorias científicas. As suas ideias opõem-se neste aspecto às do Círculo de Viena e ao neopositivismo, que se esforçavam por estabelecer um princípio capaz de fundamentar verificação ou validação positiva a uma teoria científica, demonstrado que a mesma era experimentalmente verdadeira. Popper afirma que era impossível verificar uma teoria era científica, pois não era possível comprovar todas e cada uma das suas possibilidades. Face a esta impossibilidade prática, propõe então que os cientistas sigam o caminho inverso, isto é, procurem provar a sua falsidade. Neste caso basta apenas descobrir o único fato que a contradiga para a desmentir, ou a refutar. Neste domínio as suas ideias podem ser resumidas nos seguintes tópicos. 1. A atividade científica consiste primeiro na formulação de hipóteses para explicar os vários problemas que se colocam, e depois na sua sucessiva anulação, refutação, através de experiências. 2. A ciência deixa deste modo de ser vista como um conjunto de teorias estabelecidas, verdadeiras, absolutas, para ser encarada como um conjunto de generalizações provisórias cuja falsidade os cientistas estão permanentemente a procurar demonstrar. 3. A formulação das hipóteses científicas deixam também de serem encarados como processo racional, cujas etapas estão rigorosamente determinadas. Não existe qualquer processo de descoberta, nem a descoberta científica tem qualquer lógica. Filosofia política. Vítima do terror nazi que se bateu sobre a Alemanha e a Áustria, Popper procurou refletir sobre a gênese e fundamentação ideológica dos regimes totalitários. Platão, Hegel e Marx foram por ele apresentados os principais teóricos destes regimes, assim de uma visão da história que os justificava, o historicismo. As suas ideias podem ser resumidas nos seguintes tópicos. 1.
A história da humanidade não tem um sentido concreto que antecipadamente possa ser conhecido. O único sentido que possui é aquele que os homens lhe dão. 2. O progresso da humanidade é possível, e não carece de um critério último de verdade. 3. A razão humana é essencialmente falível. O dogmatismo não tem, pois, qualquer fundamento. A única atitude justificável para atingir a verdade é através do diálogo, o confronto de ideias por meios não violentos. Na ciência significa aceitar o risco de formular hipóteses que venham depois a ser refutadas pela experiência. Na política significa que cada um deve aceitar o risco de ver as suas propostas serem recusadas por outros no confronto de ideias ou projetos. Selecionamos duas frases de Karl Popper. A primeira é: não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. A segunda frase é: não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes senão corrermos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. Bibliografia. http://www.biografias.net/Caro_Popper/ http://wikipedia.org/wiki/Caro_Popper http://frase.com/frase/128824 Créditos: Gustavo Lourenço número 11, Jean Carlo número 14, Lívia Taniai número 24 e Matheus Capelletti número 31. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado.